Então, uma boa tarde para todo mundo. Essa é a nossa disciplina de seminários do Programa de Pós-Graduação em Física e Astronomia, PPGFA. Hoje a gente está aqui com um grande amigo meu, Diego Mendonça, professor do Cefet Minas Gerais, Departamento de Física, que vai falar para a gente sobre, basicamente, quantização de laços e o modelo EBF. Eu não sei muita coisa sobre esse tema, quase não Vamos sei lá. nada, então eu vou estar aqui como um ouvinte leigo mesmo, tá? Qualquer coisa eu vou te parar para te perguntar, tá bom? Tranquilo, fica à vontade aí, todo mundo também, quem Então, quiser parar e perguntar também pode. beleza. O Diego é professor EBTT do Cefet desde 2018, ele é mestre e doutor em Física pela UFES e bacharel e licenciado em Física pelo FMG. Tem experiência com docência de nível médio superior, orientações a nível de graduação e iniciação científica e pesquisa na área de ensino de física e física teórica. Vou falar física teórica hard, né? Porque vocês Não sei, né? com ênfase em teoria quântica, relatividade geral e gravitação quântica. Participa atualmente do grupo de estudos em sistemas complexos do PPG-MMC no Cefet, Minas Gerais. O MMC é um programa nosso de modelagem computacional, né? Modelagem matemática computacional. É nosso, assim, né? Que tem docentes do DF que atuam, mas é um departamento multidisciplinar de pós-graduação, né? Legal. Tem pessoal que tem mestrado, doutorado, e eu faço parte do grupo de pesquisa, assim, né? Do grupo de estudo, quer dizer, né? Legal. Então, lá é um grupo muito diverso, né? Onde a gente apresenta de tudo, e inclusive, né? Surgiu essa coisa que a gente estava comentando antes de começar a gravação, sobre teorias de calibre, mercado financeiro, porque o pessoal lá trabalha com sistemas complexos, trabalha com mercado financeiro, então a gente acaba, né, assim, diversificando aí, né, físico teórico, igual você estava falando, né, o teórico hard passa fome, né, você tem que dançar conforme a música, você tem que estudar de tudo. Mas esse pessoal que trabalha com sistemas complexos tem alguma coisa de caos também? Não. Tem, claro, tem também. Assim, a gente sempre trabalha, né, o pessoal, normalmente, assim, leis de potência, né, e outros... enfim, eles ficaram, né, publicaram bastante aí na pandemia, né, porque esses modelos SR de Exatamente. contagem, etc., teve bastante publicação lá, o pessoal, né, teses, né, dissertações e tudo que surgiram. Teses não, mas dissertações sim, já, né, teses ainda estão para sair relacionadas ao tema aí. Mas bora lá, né? Vamos falar aqui um pouquinho Então, de... Diegão, a palavra é toda sua. Eu vou Obrigado. só desligar a câmera aqui, só por uma questão de deixar você em destaque aí. Eu vou ficar de olho aqui no chat. Beleza. Alguém... São 50 minutos, né? O tempo que você quiser, velho. Tá, vamos lá. Acho que... E aí, se tiver alguma pergunta, eu levanto a mãozinha ou te chamo pelo microfone mesmo, Tá. beleza? Microfone, por favor, que eu não estou vendo mais o Google, mas... Tranquilo. Bom, gente, vamos começar. Eu combinei aqui da gente fazer uma apresentação, né? Aqui, né? Vou falar basicamente o que é esse modelo BF, né? Ele é um toy model, né? Eu vou explicar o que é isso e, né, por que ele é interessante e tudo mais, nas condições que a gente vai estudar ele. A gente vai fazer uma quantização desse modelo, então a gente vai usar esse modelo como exemplo aí de como que se quantiza uma teoria de calibre, né? Isso envolve alguns métodos, então a gente vai mencionar ali esses métodos todos, quando a gente falar deles. E no final, se der tempo, espero que dê tempo, eu quero falar um pouquinho sobre o modelo BF acoplado com alguns campos de matéria, alguns campos escalares, para fazer uma ponte com a motivação dessa apresentação de hoje, né? Então, vou passar aqui e já começando na introdução, né? O que a gente quer, né, é ter uma teoria, né? Uma teoria que ela permita que a gente consiga descrever ali em primeiros princípios, né? Então, primeiros princípios que a gente está falando é com um mínimo de consistência com as realidades físicas, ou seja, escritas em termos de ações, né, do princípio variacional, né? Então, você quer teorias que possam ser descritas com pouquíssimos pré-requisitos, né, vamos colocar assim. E, bom, teoria de calibre dá para você reescrever ou escrever, né, mecânica quântica, escrever o modelo padrão da física, né, que é a combinação aí de eletromagnetismo com força forte, com força fraca, né, aquele modelo da física de partículas, né, ele é uma teoria de calibre. E
também, né, tem uma maneira de você descrever a teoria da relatividade geral. O grande lance aqui, né, é mostrar que como essas duas coisas são tão diferentes uma da outra, mas elas se acham numa descrição por meio de uma teoria de calibre. Por exemplo, a mecânica quântica, né, ela é uma... Quando você modela ela, quando você desenha lá uma equação de Schrödinger, por exemplo, você vai ter uma variável temporal, né? Por exemplo, aparece um T na equação de Schrödinger, né? Um tempo. Do mesmo, e no modelo padrão, né, por mais que você está ali estudando simetrias, né, do tipo anel, do tipo SU2, do tipo SC3, né, para o isospin, para os vários quarks, as cargas coloridas, etc, etc. Né? Então, tem toda uma dinâmica de interação entre as várias forças, né, que surgem, os vários campos que surgem. Você ainda tem um fundo fixo, né? Você tem um background, você tem uma métrica por trás, né? Então você a teoria quântica de campos, né, onde a gente desenha um modelo padrão, ele tem um background fixado, tem uma métrica de Minkowski ali que a gente toma, né? Pode ser de Minkowski, mas ele tem uma assinatura, né? Tem um sinal ali associado ou seja, valem as regras da relatividade espacial, né? Da relatividade especial, né? Da relatividade local, né? E a gente quer, né, de alguma forma compatibilizar esse tipo de escrita, né, esse tipo de formalismo, esse tipo de mecanismo de quantização com a teoria da relatividade geral, que é uma teoria de geometria riemanniana, né? A métrica é um campo dinâmico, então, assim, é bem diferente, né, em termos de descrição. Assim, quando a gente fala que a métrica é um campo, né, ou seja, que o próprio espaço é um campo da teoria, você também espera que ele seja quantizável, né? O espaço seja quantizável, que você consiga achar, do mesmo jeito que você tem quantas, né? Você tem partículas elementares, você tem e quantas de spins básicos, né? Tipo um fóton e etc, etc, né? Outras partículas de spin 1 e tudo mais, você também teria que ter um quanta de espaço, um quanta de tempo, né? Porque se a métrica é um campo e esse campo deveria ser quantizável, deveria aparecer alguma coisa desse tipo. Então, a primeira vez que alguém falou mecânica quântica e falou relatividade geral e falou quantização na mesma frase, assim, né? Foi a primeira tentativa de, peraí, será que se eu só sair colocando chapeuzinhos, transformando tudo aqui em operadores, eu consigo escrever uma gravidade quântica? Né? Então, essa que era a pergunta. E desde a década de 60 o pessoal tá batalhando com isso, né? Temos modelos iniciais, né, que seguiram né, das teorias, das quantizações feitas por Dirac, então inspiradas nele ali, tem a equação de Wheeler-DeWitt, tem os próprios trabalhos de Dirac também, né, na década de 60, 70, onde tiveram as primeiras tentativas ali de escrever uma equação de Einstein quântica, ou, né, de você quantizar métricas, curvaturas, etc. E, né, o pessoal viu que é um pouco mais sutil do que isso, é um pouco mais complicado, né? Né, e assim, a gente está falando da gravidade quântica, a gente está falando de uma coisa que é remota para a gente, né? Uma coisa que está além de testagens diretas no início do século XXI ainda. Né? Então, mesmo 50 anos depois que o pessoal começou de fato a falar sobre isso, a gente ainda não tem assim, um nível tecnológico, que será que dá para dizer assim, para a gente acessar essas escalas aí, né? Poder fazer testes com partículas que envolvam esse nível de energia, por exemplo, não dá. Ou você tem que ter energias enormes, né? Coisas que não dá para fazer assim, por enquanto, né? Vamos dizer assim, na Terra, né? Ou, né? Então, você tem que buscar observações e outros elementos indiretos para tentar, de certa forma, casar suas teorias com as observações. E tem muitas maneiras de você interpretar essas várias observações ou fazer predições, tipo a existência de buracos negros, né? Que, né, se teorizou e se provou há pouco tempo, né, se fotografou há pouco tempo. Você tem, né, e assim, quando eu fui convidado, né, para dar esse seminário aqui para vocês, foi no início do ano, né, que o Emilson me chamou, e logo na semana, assim, acho que no dia que ele falou, eu estava lendo esse artigo sobre o efeito Aronoff-Bohm para campos gravitacionais, né, que o pessoal fez uma observação de que, né, para uma certa fase, um certo potencial arbitrário ali, você conseguia medir diferença entre dois caminhos, vamos dizer assim, né, de uma interferometria gravitacional ali. Então, uma coisa assim, na surpresa, que fala assim, bom, né, até então a gente tinha gravitação, depois a gente mediu ondas gravitacionais, depois a gente agora está fazendo interferometria com massa, e a gente está começando a ver alguns efeitos de calibre, né? Vamos resumir aqui como efeito Aronoff-Bohm, como efeito de calibre, para esse tipo de campo, né? Então, assim, eu fiquei com isso na cabeça, falei, poxa, né?
eu já fiz alguma coisa parecida com isso, então eu queria ver se eu consigo, né, fazer uma conexão aqui entre o modelo BF mesmo, né, então assim, que é mais simples do que a relatividade geral, e esse surgimento do efeito Aharonov-Bohm, não só para campos gravitacionais, mas para campos quaisquer, desde que a teoria seja quantizável da forma que a gente está propondo aqui, tá bom? Então, era isso, né, era o que eu queria comentar aqui de início, né, que foi basicamente esse artigo aqui. Vamos ver se a gente consegue ainda chegar nisso hoje. Então, vamos embora. Vamos falar do modelo BF, né? Em termos de exemplo, para falar assim do modelo BF, eu tenho que falar aqui que é uma teoria de calibre, tem que falar aqui que é topológico e que é Young Mills, né? Eu acho. Então, se vocês falarem assim, não, beleza, já sabemos, eu pulo. Mas. Não, fale. Então vamos lá, né? Ó, o que é a teoria de calibre? Teoria de calibre é uma teoria, né, onde você tem campos, as grandezas, né, que estão representadas na teoria, elas podem ser descritas, pelo menos localmente, tá? Com regras, tipo, todas as interações ali são modeladas como se fossem transformações de um grupo, tá? Então, por exemplo, né, vocês estão vendo esse cara aqui, ó, é um cubo de Rubik, né? Bom, isso é um grupo, né? Isso aqui é um objeto que tem um grupo, né? Ele não ele tem graus de liberdade, né? Ele não é uma teoria topológica, que seria uma teoria. Né? Vou falar daqui a pouco. Mas assim, o que eu estou colocando aqui? Estou mostrando para vocês o seguinte: que localmente, né? As simetrias desse objeto, né? Elas podem ser vistas como se fossem propriedades, né? Ou seja, que são transformações que eu posso fazer e que vamos pensar assim. Se você está olhando para o cubo do jeito que está aqui, tem poucas coisas que eu posso fazer que de fato deixa ele invariante para você. Ou seja, eu faço um 360 de algum lado aqui, ele volta para o mesmo lugar. Então, se você fecha seus olhos e eu faço uma transformação desse tipo 360, fica parecendo que o cubo está igual estava antes. Ou seja, eu fiz uma transformação e mostrei que essa transformação específica é uma simetria desse sistema. Né? Olhando assim, até globalmente, onde eu tenho mais acesso à informação dele todo. Né? Agora, as teorias de calibre, né, elas se preocupam com simetrias locais. Então, o grande lance é que, pensa assim, se você olhar para uma única face, pode ser essa face, só que eu não estou vendo a câmera, eu não sei se vocês vão conseguir ver esse negócio direito. Mas aqui, se você olhar para essa única face vermelha, e vamos supor que a única visão que você tem do espaço é o vermelho, tem outras transformações que eu fizer, como por exemplo, girar o fundo aqui, ó, que se você está olhando aqui para frente, você concorda comigo que para você não vai fazer diferença nenhuma? Né? Então eu posso fazer várias transformações aqui no fundo, e essas transformações todas, elas são simetrias locais, né? Porque, no meu ponto de vista, o sistema continua o mesmo, né? Embora eu tenha feito uma transformação ativa nele, não foi só uma transformação geral de coordenadas, não foi só olhar ele de outra face ou olhar ele de um caminho diferente, porque aí seria transformar coordenadas. Mas eu fiz uma mudança ativa nele, mas do meu ponto de vista local, ele continua simétrico, ele continua a mesma coisa, por mais que aqui no fundinho aqui, ó, né? Então nem toda simetria local ela é preservada quando você desloca para outro local, certo? Então, se você faz uma transformação aqui atrás, depois faço uma outra transformação e vou lá e transporto para outro ponto no espaço da variedade, eu posso enxergar agora uma coisa diferente, onde, pô, simetria foi quebrada. Né? Então, as teorias de calibre, pensa nisso, né? Que, não sei se esse foi o melhor exemplo, eu pensei nisso hoje de manhã, não sei se foi muito claro, mas é uma coisa parecida com isso daqui. É você ter localmente, né, um certo acesso à informação e mostrar que algumas transformações possíveis, né? Aqui a gente tem vários tipos de rotações, né? Que dá para fazer em vários planos diferentes. Então, para algumas modificações específicas, você vai ter invariâncias, mais invariâncias do que globais, né, invariâncias locais para aquele objeto. Então, isso se estende a vários tipos de teorias de calibre. Né? Por exemplo, a teoria de calibre mais famosa, a primeira, né, que foi mostrada como teoria de calibre, é o eletromagnetismo. Né? E quando a gente está estudando, a expressão calibre, ela aparece, né, quando a gente está falando de potencial magnético. Né? Que é aquela coisa assim, né? Aparece no sentido de redundância, no sentido de que, bom, eu posso escolher né, já que qualquer potencial funciona, né, para o meu potencial vetor, qualquer potencial escalar funciona, eu posso trocar essa função potencial escalar e reescrever meu potencial vetor de acordo com um sistema de coordenadas, ou seja, eu posso fazer uma transformação passiva por conveniência, mas o que essa teoria, no fundo, né, esconde, né, ou pelo menos assim, né, que pode ser reformulada para explicar, é que ela é uma teoria que funciona com transformações do grupo 1, né, que é um grupo
tipo Young-Mills, né, que eu ia falar que é um grupo. O grupo 1 é o anel, é o círculo, né? Então, são as mudanças de fase que podem acontecer numa field strength, né, num campo de força do eletromagnetismo, seja o campo elétrico ou seja o campo magnético. Então, há menos de uma mudança de fase, né? Ou seja, com uma mudança de fase, todas as teorias, né, são invariantes e isso permite a gente caracterizar um parâmetro, que é a carga, né? Carga elétrica. Né? Então, por isso que, ou seja, uma teoria, o eletromagnetismo é uma teoria de calibre topológica com um grupo U1, né? Topológico não, do grupo do tipo Young-Mills, desculpa, do grupo U1. Enquanto você tem teorias tipo que tem o SU2, por exemplo, né, como a eletrofraca, ou aquela do isospin, né, que é a da força forte, tem os gluons, tem várias cargas diferentes e tal. Enfim, são teorias de calibre, né, com grupos mais complexos, onde você tem mais simetrias, mais transformações diferentes, né, e mais maneiras de fixar calibres, de mostrar que as transformações nem todas que estão ali são úteis, então dá para eu quebrar uma simetria ou outra no meu modelo e ainda ter alguma coisa de significado físico, eu posso simplificar minhas contas se eu souber o que fazer. Então, essa é a ideia. E, bom, o que a gente está falando quando a teoria é topológica, né? Basicamente a gente está falando assim que todos os morfismos, né, em matemática é isso. Quando a gente está falando de um espaço, a gente está falando que todos os morfismos que são possíveis de acontecer nesse espaço, e como a gente vai falar de variedades diferenciais, eu vou falar de difeomorfismos, tá? Então é uma palavra meio complicada, mas isso basicamente quer dizer para mim que existem invariâncias sobre transformações gerais de coordenadas, e isso significa ser invariante de difeomorfismos. Né? Então, teorias topológicas são teorias que não têm graus de liberdade explícitos, né, para deslocamento, então significa que ela é a teoria de... O pessoal, às vezes, você vai ler nos livros, eles falam teorias de puro gauge, né, onde todos os campos se transformam como grupos e esses grupos estão contidos dentro de si mesmo, uma álgebra fechada. Né? Isso parece meio complicado, assim, mas se você olhar até a matemática, assim, dá para entender numa boa. Né? O problema é que começa a ficar perigosamente naquela fronteira da física, da matemática, onde as coisas começam a se misturar mais que a conta, né? Então você vê que a maioria das pessoas, né, que tomam gosto para desenvolver teorias desse tipo são matemáticos e não físicos. Né? Você vê que é mais comum, né, os grupos de pesquisa aí terem matemáticos, pelo menos, né, envolvidos. Bom, voltando a falar do modelo BF, né? Tá, tipo Young-Mills eu falei que era tipo 1, SU2, né? Que são grupos de Lie semi-simples, né? Então eu vou falar daqui a pouco o que significa ser semi-simples na hora que eu escrever a ação do modelo BF, tá? Mas isso é basicamente, né? Essa expressão significa que são grupos, né? Que têm propriedades específicas que os geradores desses grupos eles são diferenciáveis e são fáceis de escrever na forma infinitesimal. Né? Então, transformações pequenininhas são bem simples de fazer. Você você fica com operações que são tipo, como posso dizer assim, levantar e abaixar índice, sabe? Deltas de Kronecker, coisas do tipo. Então, as transformações são fáceis de fazer, né? Muitas dão igual à identidade quando você faz o produto dela com o passo inverso, né? Quando você vai e volta, né? Isso dá igual a 1, dá igual à identidade. Então, isso vale para esse cara aqui, mas vale para grupos de Lie com transformações infinitesimais, mesmo que os grupos sejam mais complicados do que esses. Né? Outra característica, né? Acho que eu estou falando demais aqui, depois eu acho que vou ter que passar rápido, né? Que o modelo BF, né? O B, F e I é tipo essas letras foram escolhidas porque são dois campos que aparecem na ação do grupo. A gente chama de campo B e campo F, mas a gente chama de o acrônimo, né? Significa background free, né? Livre de background, né? Pelo menos não sei se isso é verdade ou não, ou se é uma coincidência, mas meu orientador me contou isso uma vez. E que, basicamente, quando a gente está falando aí do modelo BF, a gente quer uma teoria onde você não precisa definir uma métrica. E ser independente de background significa ser independente de métrica. E que você vai construir as coisas em cima de uma variedade diferenciável. Né? Não necessariamente uma variedade métrica, né? Que é um subcaso, né? Um caso onde você tem uma métrica que, né, dependendo das condições ali de quantidade de dimensões, etc., você pode, né, trabalhar ali com variedades de Einstein, né, que são variedades métricas e, né, que obedeçam às equações de Einstein, por exemplo. Então, aqui a gente está dando um passo atrás e está podendo trabalhar definindo propriedades para o espaço, que é uma variedade diferencial a princípio, que não necessariamente precisa ser trivial, né? Pode ter singularidades, furos, etc. Pode ter uma topologia mais esquisita, tá? Do que uma variedade uma variedade métrica, desculpa.
E por construção, você quer que o modelo BF ele tenha outras propriedades que são interessantes, como ele ser invariância sobre transformações gerais de coordenadas, invariância sobre diffeomorfismo que eu já falei, e sobre as transformações de calibre que você quer. Né? Então, a partir dos campos que você constrói, você quer que esses campos operem em função de grupos, né? E que essa ação seja invariante sobre essas transformações. Então, no fundo, você tem assim, né, um infinito de possibilidades de como escrever essa ação, mas quando você simplifica para essas regras, você cai num caso muito particular, né, de como que você pode criar um modelo. Tá? Passando aqui, por que eu vou fazer isso, tudo que eu falei que eu ia fazer, né, modelo BF, em 2 mais 1 dimensões? Por que eu vou arrancar uma dimensão fora do espaço que a gente normalmente considera como espaço comum para se usar na relatividade geral? A razão mais simples é para simplificar a conta. Né? Então, quando você está trabalhando com uma dimensão temporal, que você pode dar um privilégio para ela ali, né, usar um grupo não abeliano, né, um grupo tipo um grupo de Lorentz, né, um grupo SO12, esse cara aqui, né, que é um grupo de Lorentz. Né? Então, é um grupo onde o 1, 2 aqui separado significa que você tem a assinatura 1 menos 1 né, para o tempo e a assinatura positiva para os outros componentes. Né? Ou um grupo SO2, que é uma esfera, né, um grupo euclidiano. Tá? Ou abeliano, né? Que a gente está usando a expressão aqui. Então, para a gente... o grupo abeliano é o 1, né? Por definição, né? Então, porque o SO2, são matrizes unitárias, então ele tem 4 parâmetros. Então, ele assim, só em condições muito específicas ele comuta, né? Quando eu estou falando abeliano e não abeliano, na linguagem matemática, né? Significa comutação. Bom, o que mais que eu posso falar? Assim, né? Então, a ideia, né, de você trabalhar com BF 2 mais 1 dimensional é porque é uma teoria isomórfica à relatividade geral quando você escreve a relatividade geral em 2 mais 1 dimensões. Então, ela é igualzinha à gravidade em 3 dimensões. Então, isso é bom, porque é um modelo mais fácil de trabalhar do que os parâmetros que você tem que descrever normalmente para a gravitação. Né? Então, você faz isso num formalismo que a gente chama de formalismo tetrádico. Né? Então, tem mais de um jeito de escrever a gravitação. Tem o jeito de Einstein, né, onde você define a curvatura de Riemann, curvatura de Ritz, os tensores, né, e escreve a equação de Einstein, aquela boniteza, né, que quem já fez a relatividade geral aí né, sabe do que eu estou falando. Mas quando você reescreve isso para o formalismo de primeira ordem, né, que é a expressão que a gente usa para o formalismo tetrádico, essa ação, né, a ação da RG, a ação de Einstein-Hilbert, vira a ação de Palatini. Tem duas pessoas, é Palatini e um outro, eu esqueci agora, mas o Palatini é justamente o termo de curvatura, que é o que a gente vai igualar ao BF aqui. Então, né, a relatividade geral é o modelo BF, e vice-versa, né? Eles são isomórficos, tá? E a quantização de laços, onde que ela entra na história? Porque vamos ver, a gente vai fazer o seguinte, né? Quando a gente aplicar, né, a gente definir uma ação, o que a gente vai querer fazer? A gente vai querer escrever uma lagrangiana. A partir dessa lagrangiana, nós vamos entender, nós vamos fazer uma transformada de Legendre para achar hamiltoniano. E na hora que a gente achar hamiltoniano, a gente vai pôr chapéu em cima, não é isso? É assim que a gente quantiza as coisas normalmente. Aqui a gente vai fazer isso de uma maneira, né, que você quer um espaço de Hilbert bem definido, claro, para você falar dos seus estados físicos. Tá? Então tem mais coisas que vão surgir nesse processo, a gente vai ver aqui, né, como é que funciona a quantização canônica, e o resultado da quantização canônica, ela meio que demanda uma esperteza aqui, uma troca de base, para que a gente quantize laços, né, holonomias, né, grafos, em vez de funcionais. Tá? Tipo assim, funcionais no espaço de configurações, completando a frase. Bom, então, deixa eu definir aqui rapidinho o modelo BF. Define o que é um laço para mim. Laço? Não, laço é simplesmente quando você tem uma curva fechada, tá? Então, quando a gente está falando aqui, você tem, por exemplo, numa variedade, que aqui a gente está falando de 2 mais 1 dimensões. Então, vamos pensar nas 2 dimensões, que é uma folha. O laço é um círculo, é uma folha, é uma curva fechada no espaço. Então, um grafo, eu vou mostrar figurinhas, né? Um grafo, ele pode ser vários laços, né? Unidos ali. Você pode ter grafos e dependendo da valência do vértice, né? Se você tem vértices que são bivalentes, tudo bem, é um círculo. Se for trivalente, você tem 3 perninhas saindo de um vértice, aí você vai ter um grafo com vários laços, tá bom? Tá. Mas a gente vai mostrar que
o fato de que, né, os laços aparecem como consequência da quantização que a gente faz, né? Então, assim, para que os estados, né, as funções de onda, etc., que a gente quer escrever para o nosso modelo estarem bem definidas, poderem ter operadores observáveis aplicados neles, você precisa ter uma base formada em cima de laços, né? Mas eu vou falar isso com mais detalhes, tá? Beleza. Então, rapidinho, vamos falar aqui do modelo BF, da construção dele, e depois a gente fala da quantização do modelo. Eu vou ter que acelerar, né? Mas olha só, os objetos, né, que estão presentes na teoria do modelo BF, né? Então, o modelo BF, igual eu falei, ele precisa de dois campos, o campo B e o campo F, né? E a exigência é a seguinte, é que exista uma conexão, que vai ser uma unforma, né? É a unforma da geometria diferencial mesmo, que é tipo o dual de um vetor, né, um campo com a coordenada aqui mi, né? Então, se mi vai de 0 até d menos 1, né, a gente está falando de 3 dimensões, então você vai ter 0, 1 e 2. Então a gente pega 1 e 2 como as dimensões espaciais e o 0 como dimensão temporal, né? Então esse cara aqui é tipo 1 a 0, 1 a 1, 1 a 2, né? E esse índice I aqui são os índices que dependem do grupo de Lie que a gente vai estar associando para simetrias, tá? Então esse índice de baixo aqui corresponde ao índice do tensor, né? E aqui é uma unforma, que é um tensor covariante, né? De um índice só. Né? E aquele I ali, a gente escreve para lembrar que esse cara aqui se transforma um grupo de Lie que a gente vai usar. No caso aqui, a gente faz as contas para SU2, se eu não estou enganado, né? No modelo BF puro, mas dá para generalizar e escrever ele também para o grupo de Lorentz, que é um outro que nos interessa, mas eu vou falar dessas diferenças daqui a pouco. Bom, tem essa forma conexão, essa conexão que era definida da mesma forma que a conexão na relatividade geral, porque quando a gente está falando de geometria diferencial e a gente está falando de variedades diferenciáveis, significa que a gente quer ser capaz de derivar, que ser capaz de escrever vetores tangentes, né? Porque escrever um vetor tangente envolve uma noção de derivada. Então, tem mais de uma derivada possível de ser definida, tá? Nesse espaço. Então, é um negócio meio problemático aqui em matemático, né? Porque você tem várias derivadas diferentes. A derivada que eu quero usar é a derivada covariante. A derivada covariante é aquela que usa essa conexão aqui para ser invariante, para deixar com que a derivada das formas seja invariante, tá? Então, bom, basicamente, quem é o F, então? O F é a derivada covariante da conexão, tá? Então, se você pegar a derivada covariante da conexão, vai dar um cara desse tipo aqui, um F mini, que é igual a uma derivada de mi em relação a ni, derivada de ni em relação a mi, né? Então tem essa antissimetria, né? Que é natural desse tensor aí, esse tensor antissimétrico. Esse termo aqui, que é um colchete, é um comutador graduado, né? Um colchete graduado, porque teria que ter um símbolo aqui, né? Um certo... que na geometria diferencial de Riemann, né? É um símbolo de Christoffel. Na teoria de Lie aqui a gente tem uma constante de estrutura do grupo, né? Um certo FIJK, né? Que simetriza esses índices aqui, aí fica um certo FIJK, AJAK, né? Então a gente usa as propriedades, no caso aqui a gente usa, só para fazer uma anotação mais limpa aqui, um comutador graduado, que é um comutador que, quando você muda a ordem do derivado, você tem que trocar o sinal dele. Então tem um -1 elevado à ordem do tensor aqui, que não está escrito nesse termo aqui. Né? Mas, bom, isso é basicamente como você faz um modelo BF. Né? Então, por que você escolhe um campo B, que é uma D menos 2 forma? Então, no nosso caso, vai ser 3 menos 2, uma forma também. Ele não é igual a, ele é uma forma, mas ele não é igual a. Né? Porque é o seguinte, você quer que o modelo BF seja invariante de diffeomorfismos. Então, significa que o produto de B vezes F tem que ser completo, tem que ser uma 3 forma. Então, né, tem que ser uma N forma, né, na dimensão N. Então, como a gente está pegando um modelo tridimensional, você vai ter aqui uma 1 forma B, uma 2 forma F, o produto desses caras vai ser assim, um B vezes F, vai ser uma ação que é invariante de diffeomorfismos por construção. Né? E o traço aqui, eu vou ter que talvez pular essa explicação, mas o traço aqui, ele basicamente contrai índices de B e F para mostrar que isso aqui é uma 3 forma, né, que tem as mesmas propriedades da forma B e da forma F que compõem essa 3 forma. Tá? Então significa que o traço
deixa essa ação invariante sobre mudanças em B e mudanças em F, que é o que você quer, né? Então, aqui escrito em componentes, só para mostrar que é uma forma mesmo, né? Então, uma forma escrita explicitamente, a gente tem os índices aqui contraídos com essas componentes dx ni aqui, né? Que é isso, né? Então, bom, basicamente é um B vezes F, né? Então, a ação que a gente quer. E vamos daqui, né? Deixa eu só ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Já falei da operação de traço. Bom, ações, né, gente? Ações estão ligadas a lagrangianos. Normalmente você usa, né, do princípio variacional, a gente quer... Ação é um certo valor, uma certa coisa que você quer extremar, né? Você quer achar qual que é o menor caminho entre, né? Então, o menor caminho aqui entende-se, né? Menor grandeza, né? O menor BF, que aqui seria isso, né? Ou a menor lagrangiana, a menor hamiltoniana seria menor quantidade de energia, né? Que seria gasta, que seria o caminho preferencial para aquela coisa acontecer, né? Então, basicamente o princípio, né, que rege uma ação. Isso vale para sistemas mecânicos todos, né? Então, quando você está fazendo lá seu pêndulo na lagrangiana, ou coisa do tipo, segue a mesma lógica aqui, de você pegar essa ação, defini-la de forma que a lagrangiana, né, vai ser uma densidade. Que Ele caiu? Oi, você está me ouvindo? Samuel? Oi, Tem Diego. alguém online aí? Tô online, sim. Não, tá todo mundo ouvindo aqui, eu tô ouvindo ele de boa. Você cismou aí, ô Júnior? Você me assustou, Emilson. Então todo mundo tá me ouvindo ainda, né, gente? Sim, voltou. Desculpa, então. Vamos lá. Voltei. Aqui pra mim não caiu nenhuma vez, nenhum momento. Ótimo. Mas, bom, se vocês quiserem perguntar, tá, gente? Também podem perguntar. Tá. Esse slide aqui é legal porque ele basicamente confirma aquilo que eu comentei com vocês, né? Que tem uma analogia direta, né? É um isomorfismo mesmo entre a teoria do modelo BF, né? O modelo BF ele é escrito um B vezes F, e a ação de Palatina é um certo E vezes R, né? Então, o que é o E? O E, ele nada mais é do que um tensor que você constrói a partir dos drybinds, que são campos que são... vamos lá, assim, né? São do espaço cotangente, né? Que é o dual do dual. São formas, beleza? Que formam uma base tetrádica, né? Na relatividade, né? Esses E aí são a base, né, do espaço tangente local na variedade. Então, se você pega aquele ponto, pega a vizinhança, coloca ali o planinho do espaço tangente, os vetores de base são esses drybinds, né? Na verdade, em alemão seriam os Vierbeins, né? Que são os muitos vetores, né? Em n-dimensional. Dreibein é 3 dimensões, né? Então, eu estou usando a linguagem em 2+1 aqui já. Né? Tá vendo? Não, alemão também é cultura aí. Mas, enfim, seria o produto, né? Seria o traço, né, do produto dessa densidade, né? Desse tensor que é construído a partir dos drybinds, vezes a curvatura, essa curvatura de Hit, né? Que tem 2 índices ali, né, assim, a curvatura da conexão de spin, né? Ela é um primo da curvatura de Hit, porque ela não é escrita em termos da curvatura de Riemann. Aqui ela é escrita em termos da conexão de spin, porque a gente já está convertendo o modelo da relatividade geral normal, né? Relatividade geral de Einstein, para a relatividade geral de primeira ordem, né? Que é de Palatin. Mas é só para mostrar para vocês que as ações são muito parecidas, então significa que as equações de movimento vão ser parecidas, as lagrangianas vão ser parecidas, então tudo que a gente puder concluir para o modelo BF em 2+1 dimensões, pelo menos, vale para a gravidade. Assim, né? Detalhe, né? Que quando a gente constrói esse espaço contangente, quando a gente constrói esse etil aqui, a gente, né, precisa de um mecanismo para subir e abaixar índices, né? Então, aqui a gente está dizendo que implicitamente, né, ou pelo menos localmente, melhor dizendo, né, a gente está impondo uma simetria, que é a métrica de Minkowski, né? Então, isso também, assim, né, no modelo 3+1 dimensional, né, que é como você vai ver nos livros de relatividade geral de primeira ordem, é conhecido como a fixação de calibre parcial, que é tipo assim, eu travo um grupo de transformações específicos do meu grupo, né? Igual, lembra que eu falei? Eu posso
impedir você de fazer as transformações aqui atrás, tá? Mas isso não vai mudar a minha teoria. Né? Então, uma fixação de calibre parcial significa perder um pouco de informação aonde você não está olhando. Bom, isso tem consequências, né, gente? É claro que quando você quebra simetrias, você quer reconstruí-las depois, principalmente na teoria quântica. Ou pelo menos que essa quebra não dependa da direção que você está tomando. Porque se a gente está falando de um grupo que é de Lorentz, que se for SO2, beleza, porque ele é bem mais simples. Mas se for um grupo de Lorentz, quando a gente quebra a simetria, significa que a gente está escolhendo a direção preferencial, igual na relatividade especial. Então, o grupo de Lorentz, né, quando você escolhe um eixo para fixar o calibre, você vai ter uma direção você vai ter boosts, na outra direção você vai ter shifts, né? E na outra direção você não vai ter nenhuma transformação, porque é igual na relatividade restrita, você transformações de Lorentz, né? Você só observa para transformações para aquela direção que você escolheu, né? Para as outras direções você não tem transformação. Então isso é uma fixação, é uma fixação de calibre, né? É uma maneira de fixar calibre, né? E isso fica claro na teoria de primeira ordem, né? Mas já lá na relatividade você meio que trabalha assim também, tá? Bom, deixa eu correr aqui, vamos lá. Assim, então, assimetrias que importam para a gente, né? Tem assimetrias que, né, assim, vou só mencionar, acho melhor, né, colocar aqui que se você pega aquela ação, não essa aqui, é essa daqui, né, do B e do F, você faz uma variação em B e estuda o que acontece com F. Se você faz uma variação em A e estuda o que acontece com A e com B, você vai chegar, né, em dois tipos de grupos de transformação. Então, o que isso significa? Significa pegar um parâmetro ômega aqui, por exemplo. Então, pensa numa ação como se fosse, por exemplo, uma geodésica ou a menor distância entre dois pontos. Né? Se você variar um W para o lado, assim, né, se você variar um pequeno W, esse W é um elemento infinitesimal de grupo, é um pedacinho do gerador de grupo. Ou seja, se você deslocar a curva um pouquinho para o lado, como que isso vai afetar o A, como que isso vai afetar o B? Então tem pelo menos dois geradores, dois parâmetros, duas maneiras diferentes, duas transformações diferentes, onde você pode transformar os campos A e B, e consequentemente transformar o F, né? Porque eles transformam o A, transformam o F. Né? Transformações do tipo Yang-Mills, tem esse nome, né, em homenagem né, às transformações que são mais a cara das teorias, né, que a gente encontra, e a gente chama o conjunto de transformações de transformações do tipo 2, onde, né, você não tem variação em A, né, e consequentemente, vem do fato de que a identidade de Bianchi também vale para essa curvatura que a gente definiu, porque o F é uma derivada de uma conexão, ele é uma curvatura, né, a gente chama de curvatura de Yang-Mills aqui, na falta de um nome melhor. Mas na relatividade ele é o R mesmo, né, de Hit, e a gente sabe que quando a gente faz a derivada covariante, se você definir uma derivada covariante e você faz uma derivada covariante de um tensor de curvatura, isso é igual a zero, né? Pela identidade de Bianchi. Então, isso também é verdade para o F, tá? Isso é uma consequência matemática, não tem a ver com a relatividade, tem a ver com a variedade. Tá? Então, opa, o que eu fiz aqui? Então, para os parâmetros zeta e para os parâmetros ômega, que são dois parâmetros aí do transformações infinitesimais de grupo, você tem dois conjuntos de transformações diferentes. Bom, as transformações de homomorfismos, dá para você mostrar que elas são verdade quando você usa um outro tipo de derivada, que é a derivada de Lie. Né? Eu acho que eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, não, mas é só para mostrar que é uma coisa que é possível fazer, né? Você mostrar que quando a derivada de Lie, ela não é exatamente uma derivada direcional, porque para ser uma derivada direcional, ela tinha que ter uma certa invariância em relação a qual campo você está transportando. Mas se você faz a derivada de Lie de um campo A, da conexão A, na direção de um certo campo Xi, né? Bom, você consegue mostrar o seguinte, que se o espaço, e aí que tá, né? Se você constrói ele para que ele seja invariante de homomorfismos, por consequência, você está dizendo que esse espaço tem curvatura nula, porque é uma propriedade do colchete de Lie, ou uma propriedade das derivadas de Lie, que, né, tem a ver com o colchete de Lie, elas, né, são definidas aí. Estou falando de geometria diferencial aqui, de certa forma, eu queria que vocês, essa parte, acreditassem em mim, porque eu não quero dar essa aula de matemática, mas quando você está fazendo uma derivada de Lie de um certo campo, né, você, de certa forma, está tomando o colchete desse campo, e isso mostra para você o seguinte, que se as derivadas de Lie comutam, né, ou se os colchetes dão zero, né, então significa que o espaço ele tem uma curvatura nula. Né? Então, naquelas linhas específicas, naquele Xi específico, aí você teria que generalizar e demonstrar para qualquer campo. Né? Mas a ideia é que dá para fazer isso. Né?
que quando você está caminhando em cima desse campo psi, né, você está transportando esse vetor paralelamente, quando você faz, por exemplo, transporta primeiro na direção, transporta o campo A, depois transforma o campo B, depois transforma o campo B, depois transforma o campo A. Se essas transformações levam o vetor, né, os vetores de campo aí, no mesmo lugar de novo, né, então significa que a comutação é igual a zero, então significa que o espaço é invariante de homomorfismos. Então, significa que qualquer lado que eu olhar está tudo certo, né, ele é invariante sobre transformações gerais de coordenadas. Mas se o espaço tem curvatura, tem uma torção, né, tem uma curvatura não nula aí, não necessariamente, né, quando você transporta, né, porque pode existir ainda caminhos específicos quando isso aconteça, mas tem caminhos que não, né, em geral não, que se você transportar um vetor, ele volta para o mesmo lugar no sentido. Então, por exemplo, quando você pega uma esfera com um espaço de curvatura positiva e translada um vetor, né, por exemplo, do polo norte até o Equador, até o polo sul, aquele vetor ele não vai mudar de direção, ele não vai ficar sempre apontando para fora, ele vai, sei lá, fazer um caminho meio, né, dependendo da maneira como você levar ele, tem sempre curvas, né, que são equadores, né, são, não sei se equadores é o nome, né, são trópicos, né, se você pegar na sua esfera e transportar em cima do trópico, é uma curva, um campo onde ele conserva o diffeomorfismo, porque a curvatura é a mesma em todos os pontos dessa linha. Mas agora, se você pegar e transporta ao longo de um meridiano, né? Isso, meridiano. Isso não vai acontecer, né? Então, né? Ou seja, um espaço de curvatura não nula, um teste, né, para esse tipo de espaço é quando as derivadas de Lie não comutam. Tá? E assim, da ação, né, da variação da ação, você já pode descrever as equações de movimento da teoria, né? Que f min igual a zero e a derivada de b igual a zero. Né? Então, o que isso quer dizer agora? Não muito, né? Só quer dizer o seguinte, que você tem, né, algumas, né, quando você encontra invariâncias e quando você encontra equações de movimento, basicamente você está encontrando as equações da sua teoria, né? Então, né, assim, você pode pensar no magnetismo, né? Quando você faz esse processo aqui para o eletromagnetismo, você vai encontrar equações de Maxwell, você vai encontrar assimetrias, conservação de carga, conservação, né, de corrente e tudo mais. Então, essas construções, né, que vêm direto da ação, elas são simetrias da sua teoria. Né? Então, invariâncias significam simetrias, né? Esse é o teorema de Noether. Bom, vamos quantizar, né? Vamos falar do modelo de quantização. Eu tenho meia hora ainda, Joe? Fica à vontade. Beleza. Bom, ninguém está me interrompendo, então eu estou preocupado. Bom, olha só, esse método, né, a quantização, né, a quantização que a gente faz aqui, a quantização canônica, que é o nome do método, né, ele foi feito originalmente por Dirac, igual eu falei para vocês, para quantizar. Na verdade, ele fez muitas coisas, né? Ele mostrou, por exemplo, que a forma da mecânica quântica que a gente usa hoje, né, que é a equação de Schrödinger e tudo mais, né, era equivalente àquela formulação que era das matrizes de espalhamento do Heisenberg. Ele mostrou essa equivalência com o método canônico. Né? Então, quantizando ali um psi estrela, né, que era um conjugado e tudo, com uma equação de onda, né, ou como se fosse uma corda clássica, né? Você conseguia mostrar uma densidade, né? Você conseguia chegar na equação de Schrödinger. Né? Então, isso é um exercício, né, que dá para fazer, né, sem muita complicação. Né? Na verdade, tem depois eu falo sobre referência, né? Esse livrinho aqui, ó, é o Lectures in Quantum Mechanics do Dirac, né, do original, né, do homem, que tem esse método que a gente vai falar aqui agora, né? E aqui ele aplica para o eletromagnetismo e aplica para a quântica. Né? E a gente pega esse negócio e usa para formas e, né, dá uma caprichada e usa esse método para quantizar, tipo, relatividade. Né? Bom, tem um detalhe aqui que é importante, né, que é para você partir de uma ação, né, numa certa variedade, no nosso caso tridimensional, e falar né, ou seja, escrever uma lagrangiana, você faz uma restrição topológica aqui na variedade. Né? Mas eu vou falar que isso não é tão crítico e vocês vão entender o porquê. Né? Porque, primeiro, que a restrição que a gente faz chama folhear a variedade. É escolher um parâmetro específico, que a gente vai chamar de parâmetro t, que é o tempo mesmo, né?
e vai supor que não existem linhas fechadas do tempo, ou seja, que a sua variedade são um monte de superfícies empilhadas, são folhas mesmo, né? Porque é bidimensional, então um monte de curvas de nível aí empilhadas, né? Então, né, você vai fazer uma quebra, né, entre uma variedade que antes era uma coisa ali, um M, né, um M de grupo tal, e aqui você vai ter uma variedade que é um produto tensorial, né, de uma parte, uma reta, né, um RI, vezes uma folha sigma, que vai se transformar com as mesmas transformações de grupo que a gente definiu antes. Tá? Então, isso aqui não quebra a simetria do grupo. Né? Bom, quando a gente, né, eu já coloquei ali no slide, porque eu não vou falar, assim, não vou mostrar, mas assim, a gente pode escrever uma Lagrangiana para o nosso sistema, né, para o modelo BF, dessa forma, né, como um certo F12 ali, que vai aparecer multiplicado por um BT, e mais umas derivadas temporais, etc. Mas a gente tem que lembrar que quando a gente escreve uma Lagrangiana, a gente, na verdade, está mudando a maneira de descrever um sistema em termos de coordenadas. Você passa a ter coordenadas generalizadas, lembram disso? Coordenadas generalizadas e velocidades generalizadas. Então, significa que além dos campos que você tem, né, que no caso aqui é o A e o B, né, você passa a ter os momentos, né, que são as velocidades generalizadas, ou funções das velocidades generalizadas, que é o momento de A e o momento de B. Então, você está expandindo a descrição, né, por mais que você esteja integrando numa folha aí, né, você está vendo a Lagrangiana, definindo a Lagrangiana na variedade bidimensional, você está escrevendo ela em variáveis de um espaço de configurações. Tá? Então, são esses momentos conjugados aqui que eu falei, né? O momento de A e o momento de B. Né? Aqui, fazendo a separação temporal e espacial, você fica com momentos espaciais, momentos temporais, para o campo A e para o campo B. E assim, esses colchetes, né, a gente pode imaginar a relação entre os campos e as velocidades como se fossem colchetes de Poisson, né? E isso a gente faz para facilitar as contas, né? Porque quando a gente vai escrever, fazer a transformação de Legendre, quando a gente vai escrever a Hamiltoniana, escrever as equações de Hamilton, né? Hamilton, não sei, né? Hamilton, né? Hamilton piloto. Quando a gente vai fazer as equações de Hamilton, a gente precisa de recorrentemente fazer esse tipo de cálculo, né? Que são os colchetes computadores aí, né? Os colchetes de Poisson dessas grandezas aí. Bom, tem um detalhe, né? Que é o seguinte, que quando você encontra, né, momentos que não são explicitamente função das velocidades, né? Generalizadas apenas, né? Então, se você encontra zeros ou se você encontra coisas que não são velocidades, significa que a sua teoria tem vínculos. Né? Então, vamos lembrar de um sistema mecânico, o que é uma Lagrangiana vinculada. Né? Então, todos esses momentos vão virar vínculos, está no slide seguinte aqui. Ó. Então, são 4 momentos, são 4 vínculos. E o importante é que você precisa verificar se esses vínculos vão atrapalhar a sua teoria ou não. Ou seja, se eles são estáveis, se eles não evoluem no tempo, porque é essencialmente isso que é interessante para você verificar. E o procedimento de quantização canônica, né, envolve construir um hamiltoniano que é o mais geral possível, né, em termos de combinações lineares de funções que você pode escrever com aquelas variáveis, né, ao mesmo tempo que ele mantém as mesmas simetrias, mantém as mesmas propriedades e é estável, ou seja, é uma coisa que não gera anomalias, né, não gera valores inconsistentes. Né? Quando você vai medir um operador ali ou qualquer coisa na teoria quântica, você não quer um 1 igual a 0. Né? Então, eu acho que cabe, né, 2 observações. A primeira é que esse sinal aqui, né, que é o aproximado, aí, na verdade ele chama igualdade fraca, que significa que esses vínculos eles só são, né, só não são igual a 0 agora, onde eu ainda estou analisando a estabilidade deles. Mas depois que a teoria já tiver a hamiltoniana canônica já estiver escrita, eu vou pegar esses caras como de fato iguais a 0. Né? Porque significa que eu vou ter descartado já os graus de liberdade que não são físicos, né, na minha teoria. Então, só para vocês entenderem do que a gente está falando. A gente está falando de Lagrangiana, está falando de vínculos. Então, eu quero dar um exemplo da mecânica, porque eu acho que facilita o entendimento aqui. Pensa num pêndulo, por exemplo. Se você pegar um pêndulo e analisar o movimento do pêndulo, beleza? Esse pêndulo, né, ele só depende do quê? Ele só depende, de fato, da gravidade.
Mas tem outras forças que aparecem nesse cara, como, por exemplo, a tensão na corda, no fio, né, do carregador aqui. A tensão no fio, ela é um vínculo, ela não aparece explicitamente nas equações de movimento, igual o G aparece, né, aceleração da gravidade, mas, né, ele determina para mim da variedade da folha, do espaço onde esse pêndulo é posto para oscilar, aonde ele pode passar, aonde esse corpo aqui pode ocupar. Então, esse vínculo aqui, ele faz uma restrição topológica no espaço. Ele mostra para mim que minha ponta de prova aqui, o meu pêndulo, a ponta do meu pêndulo, só pode fazer um círculo, vocês concordam comigo? Ele só pode fazer um círculo no espaço. Então, eu posso fazer uma restrição topológica associada a esse vínculo, né? Então, eu posso dar uma reduzida no meu espaço, de passar da variedade inteira. Então, um pêndulo plano, por exemplo, uma folha, eu considero apenas um círculo. Então, eu troco essa variedade por um S1. Né? É uma esfera. Né? Né? Uma esfera, um círculo. Né? Por exemplo, o pêndulo duplo, que também é né, que a gente está falando de caos mais cedo, né? O pêndulo duplo, que é um outro sistema mecânico que é dificílimo de fazer em leis de Newton, né? Você acaba tendo que usar a dinâmica lagrangiana para poder descrever os pêndulos duplos por aí. Por que ela é mais fácil de descrever em termos de Lagrange? Por causa dos vínculos. Porque, veja bem, se você tem um pêndulo aqui e tem um outro pêndulo amarrado aqui na ponta, que vai oscilar, né? Isso pode ser muito complicado de descrever, principalmente em função de coordenadas, né? Em função de valores de contorno aí, você vê que esse negócio dá o caos, né? Naquele espaço de fase preenchido, né? Emilson deve saber o nome certinho aí. Mas, basicamente é o seguinte, quando você põe esses dois caras para oscilar, você tem quais são os espaços onde eles podem oscilar? Tem um círculo aqui em cima e tem um círculo aqui embaixo. Então, essa variedade onde o pêndulo duplo está definido é uma variedade que é o produto de um círculo com outro círculo. Em matemática, isso é aquela rosquinha, o toro. Não tem nenhum touro aqui, não. Né? Touro é caminhonete, né? Toro. Né? Então, ou seja, todas as possibilidades de movimento do pêndulo duplo estão descritas em cima desse toroide. Né? Então, né? Nessa moral. Então, você basicamente tem aí uma restrição que é topológica, uma restrição que é no espaço, né? E que já facilita enormemente suas contas, porque todas as soluções têm que estar em cima do touro, né? Então, sei lá, eu tô falando isso porque, assim, né, pêndulos, né, me ocorreu aqui agora, né? O que mais você vê não é pêndulo duplo, né? Um braço robótico, né? Então, quando você usa Lagrangiana para falar de cinemática invertida e descrever o movimento, né, de robôs em função de coordenadas pregressas, em função de coordenadas generalizadas, você tem que resolver normalmente para um braço mecânico, né, pelo menos um pêndulo duplo, né? Então, essas soluções em termos de espaço são muito úteis, né? Mas eu acho que isso aí já fugir do assunto, né? Deixa eu voltar aqui. Vamos para a Hamiltoniana, então. Né? Então, o que eu falei? Falei para vocês que a Hamiltoniana que a gente quer escrever, ela vai ser uma certa densidade hamiltoniana, que é fruto da transformada de Legendre da Lagrangiana do modelo BF, mais uma certa combinação linear dos vínculos, porque eu quero que eu vou tomar fracamente zero depois, então acrescentar isso daqui na Hamiltoniana canônica não faz diferença para mim, mas faz diferença para avaliar a estabilidade do método. Faz sentido? Então, o algoritmo de Dirac-Bergman é justamente, né, que tem nesse livrinho que eu mostrei para vocês aqui agora há pouco, né, mostra para você como que você verifica a estabilidade dos vínculos. Tá? Então, basta pegar a equação de Hamilton, né, e substituir aqui o G de uma função qualquer, onde você vai escrever a equação de Hamilton para aquele G, naquele hamiltoniano, pelos vínculos. Né? Então, quanticamente falando, né, essa equação de Hamilton, né, depois ela vira a ação, né, de um hamiltoniano sobre um estado. Né? Verificar a estabilidade do vínculo é ver se ele tem solução? É mais do que... Na verdade, você só quer ver se ele não diverge com o tempo. Tá? Tá. Então, isso é interessante porque basicamente verificar isso aqui, ó, se G ponto é igual a zero. Né? Ou seja, se a derivada do vínculo é zero, é constante no tempo ou nula mesmo. Então, vamos lá. Quando você verifica essa estabilidade, 4 coisas podem acontecer. Né? A primeira é dar ruim, né? Você achar uma expressão 1 igual a zero, né? Tipo, né, uma coisa falsa, né? E isso significa que você definiu mal sua lagrangiana, definiu mal sua hamiltoniana, você tem que voltar à prancheta, né? E né, reescrever ali, né? Ver se você não errou alguma conta, ou se você tem que pegar uma ação mais geral do que você achou que dava para resolver, né? Então, né, isso é um teste também para ver se você está acertando as contas, né? Se você não encontra
anomalias aqui, você está indo bem, né? Significa também, isso é interessante, né? Se você encontrar anomalias, normalmente não significa que você tem um espaço que não dá para fazer coisas, né? Você pode ter, mas só que você não tem um espaço fechado. Ou sua teoria tem graus de liberdade, ela não é topológica como você achava, né? Porque o produto de duas coisas de um grupo pode cair fora do grupo, né? Então, se isso acontece, você tem uma teoria que não é exatamente estável, né? Ou ela tem anomalias, né? Que dá para fazer coisas com isso, né? Tem algumas teorias que dão anomalias, né? Quando você quantiza, e a pessoa segue adiante mesmo assim e faz um procedimento que chama renormalização, você já deve ter ouvido falar, né? E aparecem até fantasmas na teoria quântica, né? Os ghosts, né? Que vêm dessas anomalias, que normalmente são funções não lineares que surgem de vínculos mal resolvidos, tá? Enfim, começa a falar de fantasmas mesmo, né? Vínculos mal resolvidos. Bom, então o primeiro caso é esse, quando dá ruim, dá 1 igual a 0. O segundo caso é quando você acha 0 igual a 0. 0 igual a 0 é o que você quer, que é um vínculo estável, beleza? Tem um caso onde você vai resolver esse vínculo e vai determinar um dos multiplicadores de Lagrange, que é esse lambda que está multiplicando o vínculo, tá? Então, se você determinar um multiplicador de Lagrange, tudo bem também, né? Basicamente, você fixou um lambda e você vai ter um termo ali que, bom, você vai ter que lidar com ele, né? Você descobriu o multiplicador. E ou ele pode ainda gerar uma outra função, que é um vínculo secundário. Então, por que ele é algoritmo? Porque ele é iterativo mesmo, Emilson. Ele é quando você... por exemplo, essa teoria aqui tem 4 vínculos, né? A gente achou que o modelo BF puro tem 2 mais 1 dimensional, tem 4 vínculos. Né? Então, eu vou fazer 4 verificações. O resultado dessas 4 verificações, estão nesse quadro aqui, ó, é o seguinte. Esses 2 primeiros, eles vão determinar lambdas, vão determinar multiplicadores de Lagrange. Então, eles são estáveis, né? E basicamente determinam quais são os multiplicadores lá para o φ1 e para o φ2. Enquanto o φ3 e o φ4, eles vão gerar 2 vínculos novos, que é o φ5 e o φ6. Então, como é um algoritmo e surgiram novos vínculos, o que eu tenho que fazer? Tem que verificar a estabilidade de novos vínculos. E esses caras aqui vão ser 0 igual a 0. Né? Então, eles são estáveis, então meu algoritmo encerra com 6 vínculos. Então, eu tenho os vínculos primários, que foram os que eu defini direto no momento, e os vínculos secundários surgiram do algoritmo de Dirac-Bergman. Né? Então, se você pega ações mais complicadas, você vai ter 10 vínculos, 20 vínculos, né? Sei lá, né? Modelo padrão, imagina. É o tanto de campos que você não tem, tanto de vínculos. Então, dá muita conta, né? Resumindo, isso aqui são páginas de conta que a gente está pulando aqui. Mas é algo que dá para mostrar, né? Para mostrar que o bacana aqui do modelo BF é que com esses 6 vínculos dá para você escrever a Hamiltoniana canônica. Cadê ela? Deixa eu passar aqui ó. Essa Hamiltoniana canônica aqui, a Hamiltoniana total, elas como sendo puramente de calibre. Tá? Então, basicamente significa que tudo, deixa eu voltar lá no outro slide, tudo que está escrito aqui dentro, né, a densidade hamiltoniana, que é esse valor aqui embaixo, vezes os 4 vínculos, desculpa, vezes não, mais os 4 vínculos, e todos esses termos vão se cancelar, se compensar aí de alguma forma, e vai sobrar o quê? Vai sobrar só 2 vínculos. Tá? E você vai ter uma estrutura, uma teoria que a gente está falando aqui, né, que em alguns livros chamam de puro gauge, que é uma teoria onde a Hamiltoniana é completamente vinculada, ela não tem grau de liberdade, ou seja, é uma teoria topológica. Né? Basicamente a evolução, né, dos campos, né, essa teoria dos campos A e B aqui, eles vão ser determinados por transformações do grupo. Né? Tem vários detalhes matemáticos aqui, né? Eu acho que o que eu queria mostrar para vocês depois que eu mostrei essa tabela dos vínculos aqui é que a gente faz uma redefinição dos cochetes de Poisson, que é basicamente o cochete de Dirac, que isso aqui é um análogo de você trocar a variedade do pêndulo por um círculo. Tá? Então, quando você está subtraindo os graus de liberdade aqui, não físicos, né, dos vínculos secundários, né? Então, primeiro você pode pegar esses vínculos e fazer uma combinação linear deles, né, e escrever eles da forma onde você vai ter vínculos de primeira classe, que são os que de fato representam simetrias ativas, tá? E excluir os vínculos de segunda classe com o cochete de Dirac. Então, basicamente, você vai estar reduzindo o seu espaço para que no espaço só tenha definido um colchete numa álgebra onde você está em cima de um subespaço ali, vamos dizer assim, né? Mas é um espaço de configurações ainda assim, né? Bem grandão, onde só valem esses vínculos aqui, que são as transformações de simetria. Então, sua Hamiltoniana ela é toda determinada pelas transformações de calibre. Tá? Então,
com isso, né, ou seja, com essa hamiltoniana que a gente já tem, a gente já pode tentar quantizar, né? Então, o colchete de Dirac, na verdade, vai virar a relação... Você vai colocar, agora, o que é quantizar, né? Vamos dizer assim, ingenuamente, é colocar chapéu nas coisas, né? Então, os operadores, os campos A e B vão virar operadores A e B, e as relações de comutação dele, depois que eu fiz as trocas de momentos, tomei as igualdades fortes, o A espacial vai ser conjugado do B espacial. Então, o A vai ser a coordenada e o B vai ser o momento. Olha que bacana. Então, o campo B ele ganhou um papel mais nobre do que ser um multiplicador de F, né, do que estava na ação original. Então, para o modelo BF2 mais um dimensional, o A vira um momento o B vira um momento espacial de A. Né? E isso é bacana por quê? Porque eles se comportam basicamente como posição e momento na gravitação mesmo. Porque a ação do A é adjunta, né? É basicamente o A vezes um funcional, vezes o psi, né? A função de onda. E o B é como se fosse o IH cortado DDX, né? Ele é o momento, né? O momento da função de onda. Então significa que essa relação de comutação é igualzinha à relação de comutação que vocês já conhecem aí para posição-momento. Né? Então você tem, né? Princípio de certeza, etc, entre o campo A e o B, aí tudo já configuradinho. É bem legal. E a outra coisa é que, bom, né? Você, para quantizar, não é só colocar chapéu em cima, né? Porque agora é a parte que, né, vamos dizer assim, que é complicado, né? Porque basicamente é o seguinte: você precisa de um espaço de Hilbert bem definido, tá? E se você precisa de um espaço de Hilbert bem definido, você precisa de um produto interno, de um produto escalar, tá? Entre dois estados. Então, agora que o negócio complica, porque o espaço que a gente quantizou ali era um espaço de configurações, né? Das conexões. E então, qualquer integral, né? Porque um produto interno na verdade uma integral, né? Integral do conjugado de um vezes, né? O outro. Né, assim, na quântica a gente fala que essa medida de integração tem que ser alguma coisa quadrada, integrável, etc, né? Tem que convergir nos extremos, ou seja, a função não pode explodir. Enfim, né? Isso que é o produto interno bem definido do espaço de Hilbert. E essa medida de integração do espaço das configurações é uma coisa gigantesca, né? É um produto que é enorme e tem muitas maneiras diferentes de você melhorar esse espaço aqui, né? De você transformar esse cara, né, numa coisa quantizável, uma coisa que vai dar certo. E, assim, algumas teorias usam regularização de rede, né? Você pega, em vez de quantizar o espaço de configurações, você faz uma quadratura naquele espaço, né? Tipo, transforma ele numa grid, numa grade, né? E vai pegando aqueles volumes de espaço, né? E vai pegar os valores de A só nos vértices. Então, você, em vez de pegar em todos os pontos do espaço, você vai pegar só dos vértices da grade. Depois você faz um limite, né? Faz essa grade tender a zero, etc. Aproxima esses volumes de um epsilon, que é tipo assim, que são as integrais funcionais de Feynman lá na teoria quântica de campos. Não sei se vocês lembram disso aí na TQC, né? Mas essa regularização é uma maneira de você reduzir um espaço de configurações para um espaço quadrado integrável. Só que assim, aqui a gente vai fazer outra coisa, né? E normalmente quando a gente tem teorias topológicas, a gente prefere fazer outra coisa, que é o quê? A quantização de laços. Tá? Então a quantização de laços, ela vem da necessidade de construir um produto interno bem definido. Então eu vou estar trocando o espaço das configurações, onde todos os campos das conexões estão definidas, e eu vou trocar o volume, né, trocar o espaço por linhas. Holonomias são curvas, tá, gente? Então, esse símbolo, holonomia, desculpa, U de A aí, a gama, né, uma das anotações. Em alguns livros uso o H, eu acho que nos meus slides está H, não sei por que apareceu U, uma boa pergunta. Mas, basicamente, é uma curva no espaço. E curvas são legais por vários motivos, né? Primeiro que tem propriedades igual invariâncias de calibre que são fáceis de ser construídas, né? Em cima de uma curva, porque você pode andar só para frente ou para trás, ou, né? Então, para você pegar, tipo assim, construir um fibrado em cima de uma variedade sem vizinhança, com uma vizinhança mais, né? Ou seja, só com abertos, né? Volumes e tal, é mais difícil do que fazer isso em cima de uma linha só, tá? Seja ela aberta ou seja ela fechada, que é um laço, né? Então, bom, basicamente, a definição de holonomia é isso daí, né? Ela basicamente é uma curva que segue, né? Que vai ter um funcional definido em cima dessa curva. Então, ela é uma curva orientada, ela tem um sinal, e esse P ali é um operador de ordenação que basicamente, sei lá, em duas dimensões é um sinal, né? Uma setinha que você coloca para lá ou para cá.
mas em mais dimensões essa ordenação pode ser um pouquinho mais complicada, ou se você fatorar uma curva, né, se você divide ela em vários pedaços, você quer ser capaz de recombinar os limites de integração, né, para que você vá de E1 até um E1 pedaço, D1 pedaço até o próximo pedaço. Então, basicamente, mostrar que dá para você fazer a integral da soma vira a soma das integrais aí, né? Tipo uma parametrização? Tipo uma parametrização. Na verdade, a ordenação ela vem para evitar que você faça operações ilegais com holonomias, né? Como ordenar as coisas de forma incorreta, né? Então, assim, a gente está abrindo mão num espaço maior, né? Para pegar a informação que está só em cima de linhas, né? E só isso não bastaria. Você precisa também ordenar essas linhas, tá? Orientar essas linhas, melhor dizendo, tá? Então, aqui no desenho tem um grafo fechado, mas holonomia é só a linha, tá? Então eu vou falar de vértice daqui a pouco, tá? O grafo mesmo, que é o gama, né? Nem tá um símbolo aqui né? Ele é um conjunto de Es, né? Que são as linhas, ou Hs, né? Que são as holonomias, e os vértices Vs, né? Bom, o porquê holonomias, né? Igual eu já meio que soprei aqui, elas são elementos de grupo de calibre, tá? Por construção. Então, a linha, ela é um elemento de grupo de calibre, então é o que a gente quer que o campo A seja, né? Também, ele foi construído para ser um elemento de calibre. Então, significa que, por mais que eu tenha folheado, tenha mudado o meu espaço, pegado uma restrição topológica ali, outra ali, eu volto a trabalhar com elementos de grupo de calibre. Então, significa que as funções que eu vou escrever sobre, né, um grafo sobre, né, usando ele como uma base, né, ainda vão ter propriedades dos grupos de calibre, vão se transformar como gauge, que é o que a gente quer, né? Bom, esses funcionais, né, de onda, né, definidos em termos de holonomia, na literatura o pessoal chama eles de funcionais cilíndricos, né? Que é justamente funcionais definidos em cima de círculos, em cima de laços, né? Então eles falam que as várias holonomias diferentes, nas várias holonomias diferentes que são distinguíveis, né, vamos dizer assim, que formam uma base, seja por classe de equivalência, seja por ortogonalidade, né, formam uma base, dá para você escrever um funcional em função dessas holonomias aí, né? Então, né, tem uma redução significativa do tamanho do espaço aqui, né, e já dá para começar a querer escrever um espaço de Hilbert. O que falta para escrever o espaço de Hilbert? Né? A gente, né, achou uma receita para expressar o espaço de configurações, mas as nossas funções que nos interessam não é qualquer função cilíndrica, qualquer função em cima de holonomia que me interessa. São as funções que obedecem os vínculos da minha teoria, que resolvem a minha newtoniana. Tá? Então, a construção que a gente faz, né, o funcional cilíndrico, eu falei dele aqui quando eu estava comentando o espaço anterior, ele o que a gente chama de enquantização de laços de uma rede de spin. Né? Esse funcional dessa rede de spin, né, na verdade, assim, essa representação irredutível aqui, né, que tem esses índices, né, onde isso é saída e chegada dos vértices e um elemento J aqui, que é o número do spin da linha, né? Então, você passar de uma coisa que é uma linha para um número que define aquela linha, né, é basicamente a construção em função de multiplicar os geradores em cada um desses estados aqui. Então, isso daqui é uma construção de base, isso aqui é o teorema de Fourier generalizado, tá, gente? O teorema de Fourier generalizado ele chama teorema de Peter-Weyl, né? E esse teorema de Peter-Weyl mostra que para um grupo ali, né, que no caso a gente usa o SU2, mas se você pegar ali um grupo que tem uma medida de A finita, né, tipo, a medida de A de um SU2, que ele é uma esfera, é a integral, é o elemento de integração de uma esfera, né? Então, para esse cara, você consegue descobrir coeficientes aqui onde você pode expandir uma base em função deles, tá? Tem algumas regras, né, que a gente já descarta aqui, união disjunta, grafos vazios, né? Então, basicamente a gente está dizendo que o espaço cilíndrico aqui, né, esse psi que pertence ao espaço sil, né? E o espaço sil inteiro, ele é uma soma, né? Uma soma aqui de espaço, uma soma de grafos de todos os cils diferentes, né, onde você tem grafos que têm valores de coeficientes diferentes aqui. E isso é legal por quê? Porque quando você passa a ter bases de redes, né, bases invariantes,
você passa a lidar com os nossos estados por números quânticos, né? Como se a gente estivesse falando de orbitais, no caso de um átomo de hidrogênio. Né? Então, o J aqui ele vai ter as mesmas regras de adição de um momento angular, né? Quando a gente quantizar ele. Vocês vão ver, quando a gente definir os operadores onde aparece o J, né? Ele vai entrar como um operador de Casimir, ele vai ficar com aquele Clebsch-Gordon, né? Aquele negócio complicado que a gente faz em quântico. Né? Enfim, vamos para frente aqui. E tá, né? Então tô terminando aqui, gente. Quando você aplica, né? Então vamos voltar. Tem funcionais de ondas, né? No espaço SIL. Ainda não são os funcionais que eu quero para descrever a minha teoria. Minha teoria precisa que a minha Hamiltoniana seja resolvida. A minha Hamiltoniana vai ser resolvida quando o vínculo G e o vínculo F, que são os dois vínculos que sobreviveram, né? Que compõem a Hamiltoniana de fato, forem resolvidos. Ou seja, eu quero o subespaço de SIL, né, onde o vínculo G está resolvido. E aí a gente faz uma ação desse vínculo G, né, ele está escrito aqui, ó, o G sobre uma holonomia, ele vai agir de uma forma, né, sobre transformações de calibre, o epsilon, que é a transformação infinitesimal. É meio estranho isso daqui, mas basicamente, o que é isso aqui? Isso aqui é você pegar uma linha, cortar essa linha, e no meio dessa linha, onde você cortou ali, você vai inserir um gerador de um caráter, né? Um gerador de grupo. Né? Então, basicamente, o que você está mostrando aqui? Você está mostrando que a ação, que é uma espécie de derivada aqui, né? A ação desse G, que... Deixa eu voltar aqui, só vou mostrar para vocês a carinha do G. Vou voltar muito, peraí. Cadê o G, gente? Bom, o G clássico é esse cara aqui, ó. É uma derivada em relação ao B. Então o B, lembra que o B, quando a gente colocou o chapéu, ele virou uma derivada? Ele aqui, ó. Né? Então isso daqui é basicamente derivar uma holonomia. Né? Tem, né, há controvérsias aqui, né, mas tem outros detalhes matemáticos aqui, mas essa coisa, né, que significa, derivar significa cortar uma curva e colocar um gerador no lugar onde você cortou, significa o seguinte, significa que as únicas bases, né, os únicos valores que vão ser invariantes vão ser curvas fechadas, tá? Então, quando você aplica peraí, já só tem esse slide, né? Quando você aplica esse G aqui e você tem em E1 um estado diferente de em E0, se você diz que 0 é igual a 1, ou seja, se você pega o x final igual ao x inicial, fecha essa curva, então significa que você está inserindo um gerador no meio, mas na hora que você faz o traço disso, que é... Isso que é o laço de Wilson, tá, gente? Só para dizer aqui que é um laço de Wilson. Laço de Wilson é quando você tem um grafo, uma curva fechada, né? E quando você toma o traço dessa curva em relação a uma mudança qualquer, pode ser de calibre, pode ser de coordenadas, esse traço é invariante. Então, quando você tem curvas invariantes sobre o traço, você tem laços de Wilson. Então, basicamente, está te dizendo o seguinte, que a resposta para esse vínculo significa pegar grafos fechados, tá? E a aplicação do segundo vínculo, que é o vínculo da curvatura espacial nula, né, que é o F igual a zero, é um pouquinho mais complicado, né, porque para definir esse cara, aí você já começa, né, pensa bem, você tinha o SIL, que era um espaço. Aí você pegou o H0, que era um subespaço de SIL, onde você só tem grafos fechados. Então, grafos abertos estão fora de H0, eles não servem para meus estados. Né? Mas os grafos fechados servem parcialmente para meus estados. Para eu pegar os estados físicos, de fato, eu tenho que resolver a Hamiltoniana inteira, eu preciso de pegar o subespaço de H0, onde estão esses Fs definidos. E aí a coisa começa a ficar feia em 2 dimensões, porque você fica com dificuldade de achar um estado não nulo. Né? Você acha um psi igual a 1 e um estado que só grafos vazios, né, se você faz essa conta assim inocentemente, né, tentando aplicar a curvatura nula. Então, o que você tem que fazer aqui? Você tem que fazer uma coisa que é a construção de um projetor. Né? Então, essa construção de um projetor foi até que me rendeu lá um artigo no mestrado, né? Porque isso aqui dá um trabalhão danado, né? Mas mostra que dá para você pegar um subespaço que é denso em H0, né? E por completamento de Cauchy, é um teorema, né? Você pega um teorema de Cauchy e faz um completamento e mostra que o espaço dual desse subespaço, né, de H0 é um espaço onde você pode construir uma base. Tá? Então, assim, é matematicamente um pouco mais, posso dizer assim, mais problemático aqui a definição do espaço de Hilbert físico, mas dá para definir em 2 mais 1 dimensão. Então, a construção desse operador, eu coloquei aqui, né, para falar,
é justamente por decomposição celular, né? É bem bacana, porque já que você só pega laços fechados, agora você você pega os laços que são plaquetas, né? Você pega os laços que estão fechados em cima de uma grade, analisa né, assim, a valência dos vértices ali, aquela coisa, e, enfim, né, dá para você mostrar que existe uma base, então, que não é trivial, né? Que dá para você construir por decomposição celular aqui, e você tem os estados físicos. Então, se você tem os estados físicos, dá para você pegar essa base, né? Eu vou escrever o psifísico, acho que no slide seguinte aqui, e já aplicar alguns operadores. Porque aqui eu comi alguns slides para tentar ser rápido, mas não estou conseguindo. Então eu vou só mencionar aqui rapidinho, porque eu quero mostrar para vocês o último pulo do gato, né? Que é a aplicação, que é um modelo onde você tem campos de matéria. Mas um observável comprimento, por exemplo, e isso é bem bacana de ver, porque você já começa a poder comparar com as observações, como a gente estava falando, né? Em 2 mais 1 dimensões, o observável comprimento, o análogo dele é o observável de área, em 3 mais 1 dimensões. Né? Então, um cara que é parecido com essa... Aqui a gente escreve um comprimento de arco, né? Então vai ter um certo derivada da curva aqui nas duas direções, um certo produto aqui, que é esse dual de B aqui é tipo é porque o B é a forma, né? Isso aqui é o vetor B, né? É o contravariante do B. Né? E cotizando esse cara, você vai chegar vai ter um B quadrado aqui, né? Então você vai ter um Casimiro, igual eu falei, né? Esse raiz de 2 geradores aqui. E o bacana, que você já mostra aqui, que é diferente da relatividade geral, é que o operador de comprimento, quando você aplica no estado físico, ele dá um espectro discreto, né? A gente já vê aqui de cara que o estado físico é um autovetor do operador comprimento e que os autovalores, né, são números discretos, tá? Então significa que a distância está quantizada, né? Então você tem um quanta de distância aqui que é comparável ao quanta do comprimento de Planck mesmo. Né? Então dá para você, vamos dizer assim, achar as constantes da teoria em função de observações aqui, tá? Que é bem legal. Outra coisa que é legal, né, que a gente mostra que o espaço é quantizado, né, como a gente queria que ele fosse. Só que em 3 mais 1 dimensões, tá, gente, isso é um problema em aberto. E o operador de área, ele não é tão fácil de definir, porque como a gente fez uma fixação parcial de calibre, você vai ter uma parte do espectro que vai ser contínua e vai ter uma parte que vai ser discreta. Então não dá para dizer, né, pela fixação parcial de calibre, por quê? Porque na relatividade quadridimensional, né, isso é um problema em aberto, tá, gente? Ninguém conseguiu quantizar a gravidade ainda, né, por esse caminho. Então significa que você só tem observáveis parciais, você não tem observáveis, né? Observável parcial já é uma coisa esquisita, né? Mas porque assim, eles respeitam algumas regras, eles formam um conjunto completo de computadores observáveis, mas o espaço não é completamente resolvido, né? Você não está no H físico quando a gente está trabalhando de 3 mais 1. Então, para algum estado que está parcialmente resolvido, você encontra um espectro duplo, que é discreto e contínuo, para área. Né? E o nosso operador de área aqui, em 2 mais 1 dimensões, que é o análogo do operador volume, né, no 3 mais 1 dimensões, ele vai ser dado pelo produto de 2 vetores, né, o B. Né, então, ele é uma construção de um volume mesmo que você vai quantizar. Então, basicamente, você pega uma área, né, base vezes altura aqui, quantiza. Né? Bom, não é só isso, algebricamente falando, né? É um pouquinho mais delicado do que isso, mas dá para você mostrar o seguinte, que esse espectro também é discreto, tá? E na gravidade, na relatividade geral, esse espectro é discreto, né? E já tem mais ou menos uma prova, né, pelo menos indutiva, que mostra que isso é verdade mesmo para quando existia um vínculo, uma relatividade totalmente resolvida, totalmente vinculada. Então significa que a quantização do volume já é meio que uma consequência do modelo, né? Ou seja, a construção assim, né, mostra que, né, o espaço de fato é quantizado por esse modelo. Tá? E isso é legal por quê? Porque a gente pode usar esses valores, né, tipo da quantização de volume e ajustar os parâmetros da teoria, igual eu falei. Então você consegue, por exemplo, calcular a entropia de um buraco negro, né, usando a quantização de laços, né, para a relatividade geral. Então, da mesma formulinha do horizonte de eventos, 1 sobre S sobre 4
H cortado sobre 4π, alguma coisa. Então, das mesmas coisas, é bem interessante de ver que assim, né, no limite clássico, né, no limite clássico quântico, você consegue encontrar as mesmas grandezas, que é um pouco do que a gente costuma fazer também para comparar, por exemplo, as soluções das equações de Einstein com a gravitação, né, universal. Então, ou seja, em limites dá para você calcular algumas constantes aqui e isso é bem interessante. A última coisa que eu queria falar, nossa, eu já falei isso algumas vezes, né? Então eu vou só falar, né, Emilson, você me interrompe. Você me interrompe, Emilson. Mas tô acabando, sério agora. O que eu queria falar, assim, para talvez mostrar assim que, bom, se você tem operadores de área e operadores de linha, né, os operadores de comprimento e de área, dá para você já ter ferramental necessário para você estudar a evolução dos estados quânticos. Então, imagina que você tem aí esse gráfico aqui, né, esse grafo, né, IJK aqui, e você quer mostrar uma evolução desse cara no espaço. Né? Então você mostra aqui o seguinte, que essa figura aqui ela tem um nome engraçado, ela chama dois complexos simplicial, né? Então é uma estrutura topológica aí que é própria para você mostrar a soma das histórias das amplitudes. Então você consegue calcular como que cada ponto desse grafo evolui. Se em algum momento ele vai abrir em um vértice, ele vai, né, sofrer uma transição. Então significa que cada uma dessas amplitudes, porque aqui é interessante que, além de calcular a linha e o vértice, você passa a poder calcular a face também. Então eu não vou falar assim que eu entendo perfeitamente como é que funciona uma rede de spin, não. Desculpa, um spin-phone, não, porque isso é realmente complicado, né? Tem uma geometria de Rege aqui, né? Que é tipo análise combinatória, sabe? E é uma coisa que eu sempre sofri muito para entender. Mas o que isso quer dizer, basicamente, se os espectros são todos discretos, é aí que está o pulo do gato. Se os espectros são todos discretos, a soma das amplitudes é um produtório, né? Então, do mesmo jeito que você tem, sei lá, integrais de caminho, você tem vários diagramas diferentes para descrever os mesmos fenômenos em ordens de probabilidade ou em ordens de grandezas diferentes, em ordens de transição diferentes, aqui acontece a mesma coisa, né? Então, essa dinâmica do spin-phone, ele parece muito com a soma das histórias de Feynman, né, para a mecânica quântica ou para teoria de campos normal. Né? Agora, já que a gente está com tempo sobrando, vamos voltar tudo de novo. Mentira, né? Não é tanto tempo assim. E quando a gente olha, por exemplo, um modelo BF, em vez de ser um modelo puro, igual a gente viu agora, quando a gente acopla campos nele. Tá? Então, isso aqui já é uma coisa que eu tenho trabalhado mais, né? E esse aqui, por exemplo, o acoplamento do campo escalar é muito interessante em vista de alguns resultados, né, que a gente tem hoje, como, por exemplo, essa... mesmo em 2 mais 1 dimensões, é isso que eu quero dizer, né? Que o interessante é que funciona para 2 mais 1, né? Que é o surpreendente da história. Mas essa questão da liberdade de calibre e etc., que se manifesta quanticamente. Então, assim, eu posso escrever, além da ação do modelo BF, né, esse termo BF que a gente já tinha antes, eu posso definir campos escalares aqui, o φ, o φ barra, e uma densidade escalar, para escrever essa ação aqui. Essa é a ação mais geral em 2 mais 1 dimensão que dá para escrever. Tá? Então, é topológica. Tá? Então, por que eu estou falando ainda topológica? Porque na relatividade, né, o pessoal não escreve só de Palatini, escreve Palatini e outros termos para poder levar os parâmetros que não têm função clássica, né? Eles não afetam as equações de movimento na mecânica clássica, mas quando você quantiza, aqueles parâmetros aparecem na teoria quântica. Né? Então, é um truque, né? Que o pessoal faz aí para conseguir parametrizar algumas coisas lá embaixo, né? Lá na teoria quântica. E, bom, eu não vou passar tudo de novo com vocês, né? Eu acho que eu não sei se minha audiência já deve estar hostil aí comigo. Mas é só para mostrar que a Hamiltoniana total, ela se parece, ela é totalmente vinculada também, né? Só que tem um vínculo extra aqui. Na verdade, esses vínculos eles são diferentes, porque tá vendo? Eles são uma combinação dos campos psi, né? O psi e o psi barra, eles viram um só, porque aparecem em condição de transversalidade, e você descobre que psi e psi barra, psi barra igual a 1 é uma equação de movimento, né? Ou seja, o módulo, né, do negócio é resolvido fortemente quando a gente chega nesse ponto aqui já. E você fica com algumas... o G0, né, parece a curvatura nula, tá vendo? Só que tem um termo aqui que não é nulo. Então lembra um pouquinho a equação de Einstein, né? Você tem uma curvatura e tem um termo de matéria. Né? Coisa assim bacana, né? A dificuldade de resolver é igual também. É bem louco isso aqui. E
você tem os outros termos, né, que geram a simetria de calibre, que são esses dois aqui. Então, eu só fiz um slide aqui para mostrar que a solução dos 3 vínculos, né, vão gerar condições sobre os nossos espaços, os nossos grafos, né, porque a gente também vai usar laços, né. A solução do primeiro vínculo já implica que o funcional tem que ser escrito como holonomia, né, e que a rede de spin agora vai ser indexada por uma carga, né, que é tipo uma massa, né, a gente está falando de campo escalar, aqui é uma carga qualquer, mas pode ser massa, né, pode ser um outro campo escalar, né. E a solução de G igual a zero, do mesmo jeito, né, que implica, né, somando com a anterior, que é as transformações de calibre, que ela é invariante sobre todas as transformações de calibre, ele tem as mesmas simetrias clássicas, então, mas que ele também é formado só por laços fechados, e agora que a gente tem a rede carregada, o fato de você formar laços fechados e esse vínculo ser verdade, né, implica em conservação de carga, né, então você tem, né, todo que entra tem que sair aqui no nó, né, em termos de linhas carregadas. E o último vínculo, né, a solução de G0, que é aquele que a gente construiu um projetor, porque era bem complicado, ele implica, na verdade, na existência de uma função escalar, olha só, uma função escalar tal que o A, né, seja um potencial, né, como se fosse um potencial vetor do eletromagnetismo. Então é aqui que, para mim, mora a semelhança, né, de quando você quantiza o campo escalar, você passa a ter que lidar com fases, né, e transformações de calibre para poder definir os seus operadores ali no final. E em 2 mais 1 dimensões, isso restringe demais a coisa. Então, eu sou obrigado a, né, se eu quiser extrair um caldo aqui, igual um artigo que a gente fez com esse trabalho aqui também, é basicamente você pegar topologias não triviais. Então, o primeiro caso é o caso da folha, que é um plano, R2, tá? E se você desenha um grafo nesse plano, você mostra, até pela conjectura de Poincaré mesmo isso aqui, você pode mostrar que esse negócio aqui é um ponto, né? Você pode deformar todo esse gráfico em um único ponto, né? E você vai ter um psi igual a 1 e só o grafo vazio vai ser a resposta. Então, resumindo, né? É um estado físico totalmente degenerado, ele não serve para nada. Só que quando você pega um R2 e faz furos no R2, quando você faz singularidades, quando você coloca um furo aqui, por exemplo, em x igual a 0, nessa figura aqui, mas se você pega vários furos na sua topologia, né, que isso é basicamente variar os genos, né, no caso de uma folha, né, a gente pode mostrar, isso é um outro teorema, né, que mostra que um plano, né, uma folha, ela pode ser caracterizada em função do número de furos que ela tem, né, isso funciona para 2 e para 3 dimensões também, né, que é a conjectura que eu falei agora há pouco, que é o problema de $1 milhão de dólares lá que vocês lembram disso? O russo não foi pegar, ele não quis, sei lá. Ele resolveu o problema de $1 milhão, que era a conjectura de Poincaré, e falou assim, não quero esse dinheiro não. Vai entender. Tá, eu acabei de lembrar aqui que tem um outro problema de $1 milhão que está associado a essa teoria, né? Que é justamente a solução do vínculo escalar, né? Na casa da gravidade 3+1. Então, quem quantizar ganha $1 milhão também, tá? Então fica a dica aí. Quem estiver precisando de uma grana rápida, tem essa possibilidade. Mas o mais legal, então, né, quando você está quantizando um furado, é que quando você circula uma região onde tem uma singularidade, você vai ter um fluxo. Né? Você vai ter um certo Q aqui, que vai ser um fluxo gerado pela carga na holonomia. Então, se você constrói um campo, tá? Isso que é o bacana. Se você constrói um campo em cima dessa holonomia, né? Se você pega uma massa, um campo escalar, um campo X qualquer, a conclusão é que para regiões onde você tem um furo, você tem um potencial que é, né, associado a um... Né, ou seja, tem uma dependência de caminho aí que só depende de como que você vai compactar esse grafo, né? Mas é uma transformação de calibre, você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Mas o legal é que isso parece a lei de Ampère em 2 dimensões, né? Não sei se vocês conseguem ver isso aí, com eu falando assim fica suspeito, né? Mas basicamente, se tem um fio atravessando, né, nesse x igual a 0 aí, saindo do quadro, aí saindo da tela aí, e você circula esse cara, né, esse campo X, né, na verdade, essa carga, esse fluxo vai ser basicamente um fluxo magnético, mesmo um fluxo magnético no caso de uma lei de Ampère, né? Mas vai ser um fluxo desse objeto. Então, por isso que eu falei que campos, né, que sejam gravitacionais, que sejam campos de espaço, né, aqui no caso é a gravidade mais massa, né, é o BF, né, não vou falar gravidade, não, o BF mais escalar, né, BF mais campo escalar gera um efeito Aronov bom, né? Então é interessante, sei lá, eu só acho bastante bacana assim ver que um modelo
que é um toy model, né, que é um modelo inventado para você estudar simetrias, até as últimas consequências, igual eu mostrei para vocês aqui, né, que tem muita matemática envolvida, traz muitas novidades, assim, em termos, não novidades, mas assim, traz algumas previsões promissoras, né, em termos de se essa sequência de ideias aqui para quantização, etc., pode de fato significar um caminho para uma teoria unificada na física. Tá? Eu acho que eu acabei. Todos que chegaram até aqui, muito obrigado. Emilson, eu não sei. Não sei quanto tempo aí, mas desculpa aí. Seu Google aqui é chique, né? Ele, a sala não cai com 1 hora, não, porque normalmente é uma coisa que não, a gente aqui na UTF, a gente tem aquele Google institucional. né? Nós estamos no Teams, pelo amor de Deus. Não, então, a gente... Microsoft. Tá, eu coloquei algumas referências para vocês, tá, gente? Funciona. Só queria dar atenção para uma aqui, deixa eu só mostrar aqui, acho que é legal. Esse livro aqui é o primeiro que eu mostrei, esse aqui, ó, né? Eu acho que é um livrinho pequenininho e ele é fácil de encontrar, né, por aí. Vale a pena, né, para quem tem interesse em entender quantização canônica. Relatividade, quem fez RG há muito tempo, não lembra de RG. Esse livro do Jim Vernon, ele é interessante porque o cálculo tensorial é bem fácil, bem desenvolvido nele. E ele fala de formalismo de primeira ordem, um dos poucos livros que fala, né? O Quantum Gravity ali do Rovel é a bíblia, né, desse assunto. E o Rodney ali, nosso professor de cálculo, Emilson e Samuel. Ele... Diogão tá aí também. Ele tem um grupo de iniciação científica na UFMG de gravitação quântica, então eu estou acompanhando eles lá, né, ajudando, né, assim, mais como colaborador externo mesmo. E todo semestre eles falam de uma coisa, né? Esse semestre eles estão falando da parte matemática da relatividade, né? Tensores, fibrados, conexões, derivadas. E assim, coloca ali notas de aula, parece pouco, mas o Rodney, ele é um cara, vocês conhecem, ele é um cara diligente pra caramba. Então, quando a gente tá falando notas de aula aí, isso é um livro de alta qualidade, tá, gente? Isso aí é 450 páginas, né? Essas conexões em fibrados aí. E ele tem um livro sobre geometria de Riemanniana, ele tem um livro sobre relatividade especial, relatividade geral. Então, resumindo, é um material bem atualizado aí e constantemente atualizado, né? Que vale a pena, eu acho, para quem quer lembrar, quer conhecer também uma visão mais matemática dessas coisas. Eu acho que é isso. O resto aqui são... Tem meu teorema nos livros dele, não? Oi? Será que tem o meu teorema nos livros dele? Acho que sim, viu, Emilson? Acho que sim. Certamente tem, Emilson. Aí, ô Diego, você estava falando no começo da aula aí, ó. Tá aqui um livro que eu comprei que eu nunca li. Quantum Finance. Já viu? Ô, Dioguito! Ô, Diogão, bom te ver. Aí, ó. Tem a ver com essas coisas que você tá falando aí pra galera aí, ó. Finanças quânticas. Eu tenho medo disso, só de ler o título assim, mas... Não, eu acho que isso não funciona não, entendeu? Mas, enfim. Na época eu era empolgado, né, cara? Aí eu falei, vou comprar esse livro aí pra ver qual é que é. Nunca tive matemática pra saber isso aqui não, mas tá bom. É plástico. Eu tenho um monte de artigo no meu iPad assim também. Tá, tipo, tudo nunca foi clicado para abrir, né? Tipo, é complicado. Então é isso aí. Ô, Diego, muito obrigado. Sei lá, espero ter ajudado aí, né? Quer dizer, ajudado a confundir, talvez, ou criar uma curiosidade nos alunos aí. Você realmente se dedicou a tentar explicar as coisas do melhor forma possível, assim. E eu entendo que isso não é uma coisa fácil, porque toda frase que você fala, você precisa ter um conhecimento prévio de algumas coisas matemáticas. Então, assim, você pelo menos tentou... É isso que eu ia falar. É porque, tipo assim, você usa termos como gauge, invariância, e não sei o quê. Tipo assim, tem tantos significados diferentes, porque viram quase um negócio de humanas aqui, viu, Samuel? Você tem que ficar definindo, quando eu quero dizer gauge, eu tô querendo dizer isso. Quando eu quero falar de simetria, eu quero dizer isso. Quando eu quero dizer invariância... Então, assim, é difícil falar de formas gerais sobre esse assunto, sabe? Com velocidade. Eu espero que tenha ficado, assim, razoavelmente claro, porque... Você tentou, porque eu já vi muita apresentação que os caras simplesmente falam a palavra e segue a vida. Tipo assim, você que se vire aí para depois procurar o que é isso, aí você perde totalmente o fio da meada, sabe? Você não, você foi explicando, isso aqui acontece por causa disso.
E aí não dá para acompanhar 100%, porque é uma área, pelo menos para mim, uma área completamente perpendicular à minha. Mas pelo menos dá para ter uma ideia, sabe? Dá para ter uma ideia de onde saiu as coisas. Que eu acho que é o mais importante, é entender mais ou menos de onde veio a ideia, sabe? Teve uma coisa que eu recomendo também. Tem uma lecture que eu assisti é um professor de Berkeley, que ele chama Leonard Susskind. Ele é bem vovozinho, mas assim, ele é super famoso em Stanford, né? Que ele é o professor de Stanford. E se você pegar essas aulas dele... Quando eu quero aprender física de novo, eu assisto às aulas desse cara aí. Então, é isso que eu ia falar. Ele é famosérrimo no YouTube, né? Os vídeos dele tem milhões de visualizações, relatividade geral e tal. Então, assim, é um cara que, no meu mestrado, eu estudei, assim, né? Tipo, para fazer a matéria a primeira vez, aquele sufoco, né? Tinha que ali estudar junto, mas ele deu uma lecture, foi mês passado, foi em maio, né? Que é uma Oppenheimer Lectures, não sei o quê, lá de Berkeley, falando sobre gravitação quântica, né? Então, assim, porque assim, né, a gente tem um algoritmo no bolso, né? Então, quando a gente começa a pesquisar muito sobre alguma coisa, começa a aparecer marotamente ali no nosso feed pra gente assistir, né? Aí eu me esbarrei nessa lecture dele, e ele falando assim que o interesse por teoria, né, por física teórica, cresceu muito. Por quê? Porque ele fala BSFT, que é uma outra coisa, é a teoria de cordas, é outro caminho. Assim, a gente quer chegar no mesmo lugar, com certeza, né? Mas, assim, a filosofia é diferente, porque aquele princípio holográfico que você... Enfim, é um negócio bem diferente, mas ele mostrando que alguns teoremas, né, do princípio holográfico e também, assim, de soluções de buraco negro, etc., estão sendo hoje aplicados à mecânica de fluidos, né? Como soluções de Navier-Stokes. Então, pensa, né, uma coisa que, né, ninguém nunca imaginou. A gente sabe que Navier-Stokes é o bicho. E a gente sabe que a equação de Einstein é o bicho. Agora a gente está sabendo que é quase o mesmo bicho para buracos negros, entende? Então, um buraco negro, no horizonte, ele pode ser modelado como um fluido. Olha só que bacana, né? Que ele, falando lá. E que as soluções da equação de Einstein dão dicas de como resolver a equação de Navier-Stokes naquela fronteira. Então, ou seja, né, as áreas vão se encavalando. Até mesmo matéria condensada usa muito a DSFT hoje em dia, né, para poder falar de metais estranhos, né? Então, assim, essas coisas de defeitos topológicos. Então, tudo isso já é assim, já está muito encavalado com teorias de grupos de Lie, etc. Então, ou seja, já é um conhecimento mais difundido do que era nessa época que eu estudei isso no mestrado, né? Então, as pontes são mais presentes hoje, eu espero que sejam cada vez mais presentes, porque essa é uma física interessante, né? Uma maneira muito interessante de ver a física de partículas, de entender ali, sem muita forçação, né? Supersimetria, as partículas, fazer predições. Então, né, assim, é uma coisa que dá para sair do CERN um pouquinho, sabe? Dá para ver mais. Então, enfim, né? Fica aí a chamadinha, né? Assim, quem sou eu, né, para, né, dizer que eu ensinei vocês alguma coisa aí sobre o assunto, mas pelo menos chamar a atenção que o assunto existe, né? E dá para começar pelo menos estudando a matemática dele, né? Sim. É um bom caminho aí para quem está começando o mestrado, então fica a dica aí para os alunos, né? Dá uma atenção para geometria diferencial, já, né? Geometria riemanniana, faz relatividade com os olhos de matemática, vale a pena. Então, vamos ser sinceros que quando a gente fez o curso de Gaal, no primeiro período, a gente não sabia que alto valor e alto vetor era tão importante. Hoje em dia a gente nem fala disso no primeiro período mais. Meu amigo, essa merda faz um monte de coisa. Mas é um negócio, coisas de resto da vida, né? Isso é interessante. Isso é uma coisa que eu sempre falo para os alunos de Física 1, Física 2, falo, velho, isso aqui é uma coisa que vocês não têm noção como é poderosa. E aí chega lá na frente, vou dar um exemplo para vocês. Hoje em dia fala-se muito da ciência de dados, né? Uma boa parte de alguns algoritmos que se usa para fazer estudo de ciência de dados utilizam decomposição desse tipo, entendeu? Não, e aí você resolve um monte de linear, de modo geral, né? Aquela a álgebra vetorial, a álgebra tensorial, aquela que você lida ali com o núcleo de transformações, né? Transformações, formas lineares, formas bilineares, diagonalização de vários tipos, espectral, de blocos. Isso tudo tem uma utilidade gigantesca em todo isso. Até um pouquinho do que eu estava falando aqui hoje, teoria de controle, né? Quando você tem ali robótica, né? Você quer enfim, né? Robôs, né? Hoje em dia, ela granjeana é álgebra linear pura, né? A solução dos problemas, né? Otimização de movimentos, etc., envolve diagonalizar matrizes, né? De rotações, né? Matrizes de movimento. E de um jeito esperto para não ficar muito pesado, que deve ter
5.800 termos, né? Não, parece um pouco com isso aqui, ó, com resolver problemas do cubinho, né? O Kaká não veio, né? Senão ele podia resolver aí pra gente. Mas mas assim, que é basicamente descobrir o número de Deus, né? Ou seja, qual que é com 20 movimentos, em qualquer estágio que eu tiver, eu consigo resolver esse cara, né? Então, você quer uma coisa similar, né? Para a dinâmica de braços robóticos, né? Você quer que um número finito de passos resolva o seu problema, né? De maneira a otimizar ali as rotações e tudo mais. Então, assim, são áreas que vão se encontrando, né? E assim, é bom porque, igual o mercado financeiro também, sistemas complexos, é uma coisa que eu quero estudar agora, né? Então, tá no meu horizonte aí para eu começar a pegar, sabe? Ver um pouquinho sobre teorias de calibre e sistemas complexos aplicados aí. Uai, não reza a lenda que aquele conhecido do Diogão lá trabalhava com isso e ficou rico depois. Assim, se isso for uma consequência, né, a gente não vai reclamar. Exatamente. Eu gostaria que você ficasse rico, por favor. Ok.